Programa aberto para balanço. Oferecimento: Pinguim Grill, Unimed Ribeirão Preto e Side Empreendimentos, desde 1959 acompanhando o desenvolvimento de Ribeirão. Olá, boa noite. Começamos mais um programa aberto para balanço. Estamos chegando, se não me engano, no 51º programa. Semana que vem vamos fazer um ano de programa aqui pelo canal 20 da NET. E esperando pelas respostas que a gente tem tido, pelo que a gente tem tido de comentário, está levando um pouco de conhecimento, um pouco de opiniões de pessoas que constroem a nossa cidade, que fazem a nossa região melhor. Hoje eu estou recebendo aqui dois grandes amigos, né, de antigas, se pode se dizer assim, Jairo Balbo, diretor industrial da usina São Francisco. Jairo, obrigado por ter aceito o convite, está aqui conosco. É um prazer estar aqui com você, cumprimentá-lo pelo programa e a todos os telespectadores, né? E esperamos poder fazer um bom programa. Caio Meirelles Whittaker, engenheiro, politecnista e desenvolvimentista por natureza. Obrigado, Caio, por estar aqui conosco. Obrigado você pelo convite, agradeço a todos os telespectadores. E estamos aqui à disposição para ouvir e falar o que a gente acha que o povo precisa. Eu só lamento, semana passada eu trouxe 3 corintianos aqui, o Rafa estava criticando, e hoje eu trago 2 palmeirenses aqui. Eu vou fazer um programa só de santista, isso está prometido. Vou fazer um programa só com gente do Santos aqui, porque é o melhor time do Brasil, segundo melhor time do mundo, e eu fico trazendo adversário aqui, isso aqui é uma loucura, mas tudo bem, vamos. Doutor Jairo, o que nós temos aí pela frente aí no nosso mercado energético, mercado de combustível? Porque essas oscilações, né, do preço, a população parece que não entende muito bem, né, por que tem essas oscilações. Hora a gasolina está lá, hora está cá. A questão de 20 ou 30 dias atrás nós tivemos uma queda, passou 4, 5 dias, tivemos um aumento no preço. A população não entende muito bem esse negócio do preço do combustível. Eu acho natural que isso ocorra. Nós temos hoje no mercado, o álcool, ele é mercado, o preço do álcool é feito pelo mercado. O Flex veio exatamente num bom momento. Porque quando você tem excesso de álcool, que é o início da safra, normalmente você tem preços baixos. Quando você chega ao final da safra, diminui o álcool em estoque e os preços tendiam a aumentar. O que ocorre nesse momento é que nós, então, o mercado determina o nosso preço. E o petróleo é uma tarifa, vamos dizer, porque o petróleo, o combustível fóssil, a gasolina, é uma tarifa determinada pelo governo. E nós estamos, o álcool, amarrado a 30% à gasolina. Quer dizer, é inviável você colocar álcool quando ele ultrapassa essa faixa dos 30%. É quase um tabelamento, né? Tabelamento. E isso hoje está prejudicando o setor. Nós não desejamos que se aumente o preço da gasolina. Nós temos impostos federais e estaduais na gasolina. Nós queremos que o governo tire impostos federais para que nós possamos alcançar esse objetivo de ter um preço que remunera a sua atividade. A prova de que não está sendo remunerado é que nós estamos vendo todos os dias aí na imprensa que 40 usinas estão à venda e que 20 usinas aproximadamente não deverão fazer essa safra. É porque não está suportando os preços que estão ocorrendo. Ô, Caio, você trouxe uma notícia, foi do Estadão que você falou, que você viu o negócio? No Estado, essa semana, confirmou? Passou que acho que nós temos 360 usinas, ou 340, eu não me recordo o número, na região Centro-Sul, e que 30% delas estão à venda. E mais uma outra quantidade, que eu não me lembro assim, não vão moer este ano. Fora que a conversa que a gente tem ouvido é que a safra vai ter uma quebra com relação à safra passada, que já quebrou. Então, quer dizer, já vai diminuir em termos de produção. Acho que a única maneira seria um crescimento do industrial, do ganho industrial. Não sei se isso é possível. O Jairo, especialista no setor, pode nos dizer isso aí, para poder contrabalançar essa quantidade que a gente vai precisar. Mas você fala de produtividade? Produtividade. Eu acho que a tecnologia hoje, você tem grande tecnologia para a área agrícola e também para a área industrial.
Então, acho que isso hoje, se você comparar 10 anos atrás, o rendimento de uma tonelada de cana em termos de álcool de açúcar deve ter crescido aí 30%, 40%, eu não sei. Ou até mais do que isso. O Jairo é que poderia dizer melhor para a gente. Mas eu não quero nem falar de 10 anos atrás, não. Eu quero falar de 30 anos atrás, Jairo. Eu quero falar de 40 anos atrás. Eu quero falar de 1980, época do Proálcool, aquela coisa toda. Aí sim, a diferença é astronômica, o que se produzia uma usina de cana, uma usina de açúcar e álcool, né? Naquela época, eu me lembro muito bem, eram pouquíssimas usinas que a gente tinha na região, não tinha esse desenvolvimento enorme, e não só se eu posso chamar de subprodutos, que vieram após aquilo, até a energia elétrica. Perfeito. O setor cresceu, nesses anos todos, 4% ao ano, em termos de produtividade. É bom. E hoje tem um número muito interessante. Você tem hoje espaço nas indústrias para 170 milhões de toneladas para serem moídas. Se nós estamos prevendo uma safra de 500 milhões de toneladas, essa safra poderia ser de 670 milhões. E por que falta essa 170? Falta por causa do problema de clima, tudo o que ocorreu nos últimos anos agora, no último ano principalmente, geadas, florescimento, seca. E a seca que está vindo esse ano e nós não sabemos se virá geada. Então, essa parte, isso fez com que faltasse 170 milhões. E o principal, custo. Tá? O custo subiu e os tratos culturais dos canaviais não foram feitos adequadamente. Então, houve essa quebra. Então, de imediato, esse crescimento... O que você chama de tratos culturais? Tratos culturais, preparar o canavial, porque a cana você planta um ano e colhe ela por 5, vamos dizer assim. 5, primeiro corte, segundo corte, terceiro corte, quarto corte, quinto corte. Então, nós chamamos a primeira planta, cana-planta, é o primeiro corte. São 18 meses, normalmente. Tem cana de ano, 12 meses. O segundo corte já é que nós chamamos de soca, ressoca, e aí é esse nome que é dado. Os tratos culturais a serem feitos nessas canas têm que ser feitos e bem feitos para que ela continue dando produtividade nos anos que virão pela frente. Tem renovação ainda? Que antigamente no quinto corte depois tinha que fazer grão. Como é que funciona isso? Em 15% a 20% da área tem que ser renovável o canavial. Com grão? O canavial. Se renova dessa área de cana que tem na região, em torno de 15% a 20%. E ultimamente foi renovado 5%, 7%. Então você tem um canavial envelhecido. E a busca desse resultado leva 5 anos. Porque o canavial você não planta ele hoje e já colhe o resultado dele amanhã. São 5 cortes. Bom, Caio, o combustível, quer dizer, é uma matriz para o desenvolvimento. Você que eu falei aqui um desenvolvimentista, e é mesmo, pelo que suas empresas já fizeram por Ribeirão Preto, em termos de desenvolvimento urbano, né? Quer dizer, o combustível até a energia elétrica, vamos buscar energia limpa, etc. e tal. Quer dizer, antigamente para abrir um loteamento também era facinho, né? Você fazia o projeto, aprovava, a prefeitura ia lá, pavimentava, botava sarjeta, guia, às vezes nem esgoto, com fossa, né? Às vezes com fossa. E tem vários bairros em Ribeirão Preto, condomínios com fossa, ainda, né? E hoje não. Hoje não funciona mais assim. Não, hoje você não consegue mais fazer isso. Mas pegando o gancho da cana, nós somos aqui uma região produtora de cana-de-açúcar, de álcool e de açúcar, e que gera uma certa riqueza. Está decrescendo, acho que o usineiro tem direito aí de reclamar da produtividade, mas esse é um dinheiro que é investido aqui na cidade, que proporciona um crescimento urbano da cidade, principalmente na parte imobiliária. Então, a gente ressente um pouco isso e está sempre do lado acompanhando, porque é dinheiro a menos que vem para a cidade, é investimento menor, é menor mercado, o preço pode cair, os preços das construções hoje estão bem altos, fica difícil de você vender, então o mercado ressente. Outra coisa é também que os projetos atuais dependem um pouquinho da quantidade de veículos, porque antigamente, se você pegar o centro de Ribeirão, o quadrilátero que a gente chama, são ruas estreitas, porque tinham menos carros, estacionava-se de um lado, não tinha menos ônibus, tinha menos gente. E com o crescimento e também com o Proálcool, com o desenvolvimento do Brasil, aumentou isso mais. Então você hoje tem que urbanizar com ruas mais largas, com avenidas, para poder dar acesso, velocidade para as pessoas se movimentarem. E além do mais, hoje você tem toda uma regra para seguir
na aprovação, com relação a água, esgoto, galerias, asfalto e tudo. Você tem que hoje tentar chegar no primeiro mundo. O Brasil está tentando fazer isso, o Ribeirão Preto também. A gente vem pensando nisso aí, mas nem sempre é possível, em função de que um custo hoje do Brasil não aguenta isso. E eu tenho ouvido aí, leio um pouco de jornal, quase que diariamente, e o custo do Brasil, para nós, no setor imobiliário, também é pesado, igual é para o setor agrícola. Eles têm um problema maior, que é o clima. Realmente o clima é uma coisa que não dá para prever, não depende da gente querer prever ou não. É a mesma coisa eu, quando estou lançando um empreendimento para vender. A venda não depende de mim, depende do comprador. Ele precisa estar com crédito, com condições e querer comprar alguma coisa que eu esteja vendendo. Então, eu acho que isso aí a gente anda lado a lado. Então, a gente tem preocupação tanto com a área agrícola, que é a nossa região, como com a nossa área de desenvolvimento urbano, né? Ô Jair, o Caio fala de custo Brasil. Isso é chover no molhado, né? Porque eu acho que para vocês, então, é uma loucura. Como é que chama aquele imposto do combustível? CID. CID. Quer dizer, eu me lembro muito bem, durante um tempo eu prestei serviço para Souza Cruz, e nós fazíamos uma etapa em Ribeirão Preto do Free Jazz Festival. Tinha aquele cigarro free, então trazíamos César Camargo Mariano, Léo Gandelman, enfim, vários artistas naquele negócio. E o governo simplesmente desestimula, o governo não sei o quê, porque não pode isso, porque cigarro faz mal, porque não sei o que faz mal. E, na verdade, esse imposto é importantíssimo na arrecadação do governo, do cigarro, das armas, um monte de coisa nociva, e que a gente faz de conta, faz carga de paisagem, né? O governo faz carga de paisagem na dele. E no combustível, desde a produção, é um absurdo também, né, Jair? É um absurdo, tanto é que nós falamos que tem um imposto federal e um imposto estadual, ICMS, e o imposto federal. E nós estamos batendo em cima disso, nós não desejamos que aumente a gasolina para viabilizar o álcool. Ele tem que adequar essa tributação aí, desse imposto. Então você hoje, se nós temos um custo de produção em torno de 1,20 por litro, e o álcool hoje tem uma tributação em torno de 45%, 50% depois que sai da usina. Então isso realmente aí tem um espaço para você trabalhar e viabilizar, e pela importância que ele tem dentro da matriz. Quando você fala depois que sai da usina, é para a próxima cadeia? Aí, na saída da porta da usina, tudo que vem pela frente aí, em termos de imposto, você coloca em cima dele 45% aproximadamente. Mas você não está contando que você já pagou? Não, aí eu não estou contando, eu estou dizendo o custo, você ter o custo de produção na usina, 1,2, você vai jogar 45% só de tributação em cima. Aquela lei de mecanização é 2013 ou foi prorrogada? 2014, 13, 14 deve estar vencendo, né? A lei de queima de cana, queima de cana, que é a mecanização, que é um outro problema interessante. A região está adiantada em relação à lei. A Ribeirão já está com 85% da cana crua e a região atinge 65% a 70% da cana que está colhida crua com máquina. Mas e o custo disso para vocês? Teve um custo significativo. A São Francisco, devido ao projeto orgânico, ela já é 100% e a Santo Antônio colhida crua, assim como o projeto da Uberaba, da usina Uberaba. Já nasce com 100% de cana colhida crua. Quem ainda não está, vai ter um custo adicional na sua atividade. E sério, e no né? momento crítico. Um custo adicional sério, né? Sério. Não só o custo, como administrar toda essa transformação do corte manual para o corte mecânico. Não é simples. Eu não estou nem falando de desemprego, Caio. Eu estou falando uma máquina daquela. Quanto deve custar uma máquina daquela, Jair? 2 Hoje milhões? O sistema completo em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio, o sistema completo, que envolve a colheita da cana. Quer dizer, o usineiro está com a corda no pescoço, com a faca no peito e vai ter que fazer um investimento para acabar com esse negócio da... No Brasil, o que a gente tem visto é mais ou menos isso. Eu não sei se vocês viram essa semana, essa semana, prenderam o parceiro da... Georgina. Ele está foragido há 11, 12 anos. Só lembrar, Georgina Cury,
Eu não lembro, é do INSS, a fraudadora do INSS. Década de 70, 80, aquela senhora que fraudou o INSS em R$500 bilhão, aproximadamente R$500 bilhão, foi presa, teve lá uma série de coisas, o dinheiro não apareceu até hoje, ninguém sabe onde está esse dinheiro, a mulher está solta e agora pegaram o coordenador lá do INSS, que era o comparsa dela, desde 97 e prescrevi o crime agora no final do ano. Exatamente. Do cara. Com 11 anos de condenação. Então ele vai ser preso. Então eu acho que isso aí é um exemplo do Brasil. O Brasil, hoje, tudo que se aparece aqui, pensa-se no imposto para bancar alguma coisa do governo. Este é o grande problema. Então, nós temos a maior carga tributária, porque a nossa legislação é antiga, é falha, e precisa-se de custo para cobrir o aumento do funcionalismo, as viagens, os aviões e tudo mais que a gente sabe que tem. Então, cria-se imposto. Por isso que tem essa taxação a nível de produto. Eu ouvi o Scarf outro dia dizendo que a indústria de transformação do Brasil paga 37% do imposto, tá certo? E ele só tem 27% do PIB. Então, vão desonerar, vão tirar a linha branca, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e a indústria de transformação, cada dia que passa, caindo mais. Na própria construção civil, a gente vê a parte da renda mais baixa, a renda popular, o governo tem dado um subsídio, mas ele tem que tirar dinheiro de outro lugar, então ele cria o outro imposto. Eu tomei uma decisão, isso na década de 70, 80, em que quando eu vi a condenação da Georgina, eu falei, eu só vou pagar o INSS que eu sou obrigado. Eu não tenho aposentadoria, eu não paguei mais INSS. Quando eu sou empregado, não tem jeito que é na folha. Mas a partir do momento que eu virei empresário, eu pago sobre o meu prolabore, que é um salário mínimo. Não pago um tostão a mais. Para quê? Porque a Georgina vai lá e frauda. Ela é sua equipe. E da mesma maneira, outros do governo. Quem frauda isso aí, normalmente são funcionários do governo. Eu me recordo de uma coisa interessante. Eu trabalhei no mercado financeiro na época da euforia, na época da correção monetária, na época do overnight, do juro diário, desse negócio. Explica que isso foi na década de 80, aquela loucura. E um pouco antes do Plano Real, aquele absurdo que tinha. E nós, no mercado financeiro, tínhamos uma obrigação. Eu, inclusive, fui contratado por uma empresa para fazer isso. Eu tinha que pensar como enganar o governo legalmente, para ser menos tributado. Para quê? Para que o meu cliente tivesse um ganho. E eu me lembro que a correção monetária não era tributada, o juro era. Então, nós criamos um CDB de 182 dias. Ele só podia ser emitido em janeiro para vencer em julho, porque você tinha fevereiro. Você virava 7 correções em 6 meses. Então, você dava um juro quase que zero, onde a tributação dele era pequena, porém ele ganhava uma correção a mais por causa de 3 dias. Então, é isso que a gente bolava, porque o governo tributava o juro e não a correção monetária. Isso foi se evoluindo, foi se alterando, foi se mudando, e ele vai lá buscar de qualquer maneira, porque todo ano você vê, a arrecadação aumentou 10%, 12%, 15%, 20%, e vai embora.